Bem, pessoal, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas nós estamos aqui nessa reunião. Infelizmente, pelo desencontro de datas, essa reunião foi remarcada e remarcada algumas vezes, e eu estou hoje em São Paulo, aqui na capital, com outro compromisso. Estou aqui no Congresso e achei por bem gravar esse videozinho para mais ou menos elucidar as mudanças que nós propomos nos critérios de manejo da irrigação. Geralmente as empresas fazem isso, eu acho uma solução bem plausível. Tá? E depois dessa apresentação, mais ou menos, eu já estarei livre aqui em São Paulo, e como eu falei para o Hernani, eu estou disponível no meu telefone celular, para tirar alguma dúvida ou alguma questão que precise. Então, eu vou tecer informações apenas na questão do manejo de irrigação, que é a minha especialidade, e do ano passado para cá, da nossa última reunião, nós fizemos algumas adequações de preços ponderados e de alguns parâmetros que nós melhoramos a definição técnica desses parâmetros. Então, como vocês veem na tabela que tem um resumo desses itens e subitens, o manejo da irrigação, então, ele foi subdividido em 4 subitens. O manejo da água, o caso de dados físicos e hídricos de solo, a manutenção do pivô central e o número de culturas simultâneas, trabalhadas simultaneamente nos pivôs. Então, eu vou tecer algumas informações separadas por subitem, depois a gente engloba tudo e discute um pouco essa média ponderada proposta para o documento final. Então, em relação ao manejo da água, a água ela pode ser, o manejo da água de irrigação, ela pode ser manejada em 2 sentidos. Ou você maneja com dados climáticos, com finalidade de obter o balanço hídrico do solo, ou você maneja com dados do próprio solo, ou tensiometria, ou umidade volumétrica. Então nós colocamos, geralmente, as pessoas podem ter algumas partes, alguns componentes desse manejo, pode não ter nenhum. Então o que a gente vê é o seguinte, dentro dessas estruturas previstas para o manejo, a estação meteorológica ela é a mais importante de todas, porque já que o solo ele é muito desuniforme, você imagina com um pivô central, um pivô de 50, 60, 100 hectares, você tem desuniformidade na própria situação do solo, a não ser que você esteja no cerrado, em regiões extremamente planas, onde você tem uma homogeneidade muito grande. Não é o caso aqui da nossa região do Paranapanema. Então, quando a gente fala que a pessoa pode ter uns dados meteorológicos, não necessariamente ela necessita ter uma estação meteorológica em sua propriedade. O que a gente coloca nesse subitem é que as pessoas usem, o agricultor irrigante use os dados da estação meteorológica, pode ser do INMET, pode ser de um vizinho, pode ser da prefeitura, ou seja, de uma estação que tenha uma abrangência representativa para o manejo do pivô. Ou seja, não adianta eu estar no nível do mar e pegar dados de uma estação a 1000 metros de altitude, ou estar muito longe, uma estação que está a 100 quilômetros do meu pivô. Com certeza, nós teremos desuniformidades e qualidade de dados obtidos muito ruins. Então, quem usa dados de estações meteorológicas, é a maior pontuação dentro desse subitem. Ou seja, porque os dados, no mínimo, de temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, precipitação e radiação, eles compõem os dados necessários para se calcular a evapotranspiração potencial de cultivo. Por qualquer fórmula, por qualquer autor, Hargreaves, por Penham, por qualquer fórmula que for usar, praticamente esses 5 parâmetros eles entram no cálculo. E é importantíssimo saber a evapotranspiração potencial, porque é ela que vai indicar, junto com a subtração da precipitação
em diferentes dias no turno de rega, quanto o agricultor vai colocar de lâmina de reposição da irrigação. Então, quem usa dados de estações meteorológicas que estejam abrangendo a sua zona de irrigação, né, teria maior pontuação. Em seguida, a pessoa pode também fazer o manejo através, né, da umidade do solo ou potencial mático no solo. Né? Porque o que a gente tem que considerar é que, na verdade, o solo se comporta como uma conta bancária. Você tem entradas de água no sistema e saídas de água no sistema. As entradas seriam o quê? As precipitações, as entradas seriam a irrigação, tá? E as saídas seriam evaporação e transpiração das plantas, nesse conjunto formando a evapotranspiração. Então, também pode-se lançar mão de se usar, né, instrumentos sensores de solo, sensores diretos, né, como sonda de nêutrons, como TDR, FDR, e sensores indiretos, como os tensiômetros e sensores de capacitância. Então, se a pessoa usar, se o agricultor irrigante usar um desses instrumentos de forma representativa, aí sim, tem que ser dentro do pivô, dentro da área do pivô, né, também ele vai pontuar, seria o segundo manejo mais importante para o manejo da água de reposição na irrigação. E se o agricultor não tiver, não usar dados de estações meteorológicas, e também não tiver nenhum sensor no solo, né, ele pode lançar a mão de usar o tanque classe A, que lá na região de Cristalina, né, no mundo todo, foi muito usado e ainda é muito usado. É o melhor dos mundos? Não. Tem muitos erros? Tem. Mas o tanque classe A, apesar da literatura, apesar do manejo ser mais complicado, né, ele dá boas perspectivas, né, para você calcular a evapotranspiração. Então, é melhor você ter um manejo pelo tanque classe A do que ter manejo sem nada, por dados tabelados, né, ou por de orelhada, né, ou por dados, né, iniciais do projeto, quando o pivô foi elaborado, no projeto técnico. Tá? Então, nesse caso, tá, fazendo o resumo, quem usa, né, a estação meteorológica, dados da estação, e dados de sensores de solo, ele pontuaria em 1,5 ponto. Quem usa apenas um desses dois métodos, pontuaria em 1. Quem usa somente o tanque classe A, pontuaria em 0,5. E quem não usa nenhum manejo por nenhum desses métodos, ele não pontuaria, teria 0 nesse item. Tá? O segundo subitem, então, que nós vamos discutir agora, seria os dados físicos e hídricos do solo. Tá? Que é muito importante, né? Geralmente, as pessoas só fazem isso na elaboração do projeto de engenharia do pivô. Muitas empresas no passado não faziam isso. Né? Muitas pessoas compram pivô também de outro também, que já vem um pivô pronto. Ou seja, e esses dados são importantíssimos para você calcular o principal parâmetro do solo. Qual é a capacidade da dissorção de água desse solo? E até onde eu posso contar para não ter estresse na minha cultura, quanto eu vou repor de água nesse solo. Então, você tem vários, né, atributos que é usado para esses cálculos. Né? Textura, estrutura, curva característica, quem vai usar, lançar a mão, né, da tensiometria ou capacitância, que a gente citou no manejo da água, densidade aparente do solo, porosidade total, grau de compactação, velocidade de filtração básica, condutividade hidráulica saturada, ou seja, esses são parâmetros importantíssimos para o manejo, porque são eles que vão determinar se a gente está usando, né, adequadamente ou não. Né, se você tiver com grau de compactação muito alto, que é o caso mais ou menos que a gente está vendo na região, né, você tem uma zona efetiva para o sistema radicular se desenvolver das culturas pequena. Né, você joga uma lâmina que você jogaria, né, pré-calculada para 50 centímetros, você está compactado em 20 centímetros, você jogaria uma lâmina muito grande e você, com certeza, não iria filtrar essa água e ainda, de troco, levaria a erosão, né, dentro da área do pivô. Ou seja, então, o uso desses dados no cálculo da lâmina de reposição de irrigação são importantíssimos.
E aí nós preconizamos que, desses dados todos que estão no documento, se o irrigante ele usa 4 dados, ele teria 1 ponto, 3 desses parâmetros 0,75 pontos, 2 parâmetros 0,50, 1 parâmetro 0,25, e se não usar nenhum parâmetro no cálculo da sua reposição de água, ele zeraria nesse subitem também. Ou seja, quando eu digo 4 parâmetros, vamos por exemplo, a pessoa usa, né, determinou a VIB, né, e sabe quanto ele pode colocar de intensidade de aplicação de chuva com pivô, a pessoa sabe a textura do solo, a pessoa sabe como é que está o grau de compactação, ou seja, quando ela vai somando esses parâmetros, tá, quantos ela usa efetivamente, ela vai pontuando. O terceiro item, subitem então, de importância no manejo da irrigação, é a manutenção do pivô central. Né? Então, a manutenção é importantíssima, porque o que se preconiza a técnica? Geralmente, o objetivo é manter, você fazer uma manutenção boa no pivô central, é você manter a vazão e a pressão de serviços aspersores projetadas no início do projeto da mesma maneira. Né? Você começar a ter aspersores obstruídos, né, reguladores de pressão desregulados, né, e o pivô, né, desalinhado ou patinando, você tem uma desuniformidade muito grande. Isso vai lá na ponta dar uma baixa uniformidade da aplicação, consequentemente uma baixa eficiência da irrigação. Então, quando o agricultor ele realiza pelo menos uma vez ao ano, né, o teste de aplicação, da eficiência de aplicação, e regula o seu pivô, né, vê pressão de serviço nos aspersores, vê como é que está, né, as condições mecânicas do pivô e condições elétricas, ele pontua com 1 ponto. Se ele faz isso a cada 2 anos, 0,5 pontos. Se não faz manutenção nos últimos 3 anos, ele também não pontuaria, teria nota 0. E, por fim, o número de culturas simultâneas, que pode acontecer na região. Né? Na região lá em Minas Gerais, na região em Cristalina, e outras regiões que têm concentrações grandes de pivô, né? Geralmente as pessoas usam isso e estão manejando a irrigação ou com déficit hídrico ou apenas com irrigação por salvação. Então, geralmente está ligado ao quê? Lógico, a um pivô rebocável. Então, se a pessoa usa, né, o pivô apenas, né, na sua área, ela pontua em meio ponto, em 0,5 pontos. Se ela usa o pivô em 2 áreas, ela pontua em 0,25. E se usa em 3 áreas ou mais, ela não pontua, tem nota 0. Por que disso? Porque os solos, né, em pivôs atuando em solos diferentes, em áreas diferentes, tem solos diferentes, tem estágios, muitas vezes estágios de crescimento das culturas em tempos diferentes. O dimensionamento foi único para um tipo de solo, para um tipo de pivô, né, e várias outras consequências. Então a literatura mostra, e a prática também, que a eficiência desse tipo de pivô ela é muito baixa. Então, se na região se usa esse critério de se rebocar pivô central, ele realmente tem que usar, né, esse subitem também. Eu acredito que a maioria dos produtores de Paranapanema, na região de Olambra, eles vão só usam o seu pivô na própria área irrigada, né, um pivô fixo, e deve praticamente todo mundo pontuar com 0,5 pontos. Tá? Logicamente, você vê que você tem um peso menor em relação, né, aos dados de manejo de água, que é 1,5 ponto no total, porque realmente o mais importante de todos é você ter os dados para você repor a sua conta de água. Em suma, né, os pontos máximos que você pode obter são 4 pontos no manejo de irrigação, e logicamente esses 4 itens na pontuação é dividido por 4. Tá? Então, você pontuando, você tem e dividindo por 4, pegando a soma da sua pontuação. Nós determinamos como crítico o pivô em 0,75 ou abaixo na área, nesse item, ideal que seria 1, seria praticamente você ter 4 pontos. Eu acho que o Hernani está levando aí para vocês
que os indicadores do IQPI de irrigação, né, como é muito importante os fatores de ponderação, o manejo de irrigação, então ele aumentaria de 1,25, o fator ponderado, para 1,50. É uma discussão que vocês devem ter aí com o Hernani, né, e nós estamos aqui para acatar nessa ponderação. No mais, tá, nós estamos aí à disposição, né, o Hernani tem aí meu telefone, e qualquer coisa a gente pode discutir. Infelizmente não deu para fazer uma videoconferência, eu poderia estar num bate-bola com vocês. Mas é isso aí, espero que tenha facilitado, né, o texto que eu coloquei. Inclusive, nós corroboramos aí num texto, isso tudo está explicado no documento, tá, tudo isso que eu estou falando aqui está explicado no documento. Eu quis apenas, né, fazer essa apresentação para facilitar o entendimento desse item do manejo da irrigação. Tá bom? Bom trabalho a todos e até a próxima.